Você tem perda auditiva? Você sabe o tipo de perda auditiva que você tem? Então, meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as perdas auditivas. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Renato Ponte, eu sou médico otorrino e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. E se você gostar desse conteúdo e gosta de receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações. Então, meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as perdas auditivas. Você tem perda auditiva? Você sabe o tipo de perda auditiva que você tem? Então, resolvi falar desse vídeo porque é muito comum no consultório os pacientes não entenderem as perdas auditivas, o tipo de perda e o tratamento, consequentemente, certo? Então, assim, por que eu falo isso? Porque o tratamento que a gente vai fazer para a perda auditiva vai depender da causa, do tipo de perda auditiva do paciente, tá? Porque o que acontece? Existem basicamente três tipos de perdas auditivas. A perda auditiva chamada perda auditiva neurosensorial, a perda auditiva condutiva e a perda auditiva mista, que mistura a neurosensorial e a condutiva, tá certo? Então vamos lá. Qual é que é a mais comum, Renato? Qual é a perda auditiva que é mais comum no dia a dia? É a perda auditiva neurosensorial. Como o próprio nome diz, é neuro, no nervo, sensorial, no órgão da cóclea. Então, quando o paciente apresenta alguma alteração, tanto no nervo auditivo como na cóclea, ele vai apresentar uma perda auditiva neurosensorial, tá certo? E aí vamos falar as principais causas de perdas auditivas neurosensoriais. A principal é a chamada presbiacusia, certo? É aquela perda auditiva dos idosos, em que o nervo auditivo, juntamente com a cóclea, vai perdendo a funcionalidade com o tempo, tá certo? Então, assim, essa é a mais comum, disparada. A população está ficando cada vez mais idosa, consequentemente, a perda auditiva aparece mais comumente, tá? Então, assim, agora, existem outras causas de perdas auditivas. Por exemplo, existem as perdas auditivas pós o paciente tomar alguma medicação. Por exemplo, ele se internou, tomou remédio na veia e perdeu a audição. É muito sugestivo de perda auditiva neurosensorial pós-medicação. É muito comum também o que acontecer? As perdas auditivas pós-trauma crânioencefálico. O paciente caiu de moto, se acidentou de carro, bateu com a cabeça, ocorre uma lesão do nervo e aí causa uma perda auditiva neurosensorial. Outra causa de perda auditiva induzida pelo ruído. Sabe aquele paciente, aquela pessoa que trabalha num local de muito barulho, máquina, fábrica, há muitos anos, e aí eles começam a perder a audição. Geralmente, essas perdas auditivas são do tipo neurosensorial, tá certo? Mais uma causa, as otites médias crônicas. Os pacientes que têm otite, secreção no ouvido desde novo, desde adolescente, e aí esses pacientes evoluem com perda neurosensorial também. Então, assim, essas são as principais causas de perdas auditivas, certo? Neurosensoriais. E, geralmente, nesses casos que eu acabei de falar, o tratamento é com aparelhos auditivos. Os aparelhos auditivos, nesses casos, vai ter função muito importante, tá? E agora vamos falar um pouco sobre as perdas auditivas condutivas. Esse é um outro tipo de perda auditiva, também comum, tá? Menos comum do que a neurosensorial, mas também corriqueiramente aqui no consultório acontece sim. Acontece que o quê? O som depende da condução para levar até a nossa mente, até o nosso cérebro, né? E aí ele vai passar por algum caminho. Se qualquer barreira ou alteração nesse caminho até o cérebro, vai causar uma perda auditiva de condução. O som não vai ser conduzido até a nossa cabeça. Então, por exemplo, o que é muito comum aqui no consultório? Rolha de cera. A cera, quando ela impacta, causa perda auditiva do tipo condutiva. A cera impede do som passar diretamente para o nosso tímpano, para a nossa orelha média, consequentemente para o nervo. Então, a cera é um tipo de perda muito comum. E o tratamento, nesse caso, é remover a cera, certo? Um outro tipo de perda auditiva condutiva é a perda auditiva devido às otites médias crônicas.
É o que o pessoal fala popularmente de água no ouvido, sensação de que tem alguma coisa no ouvido, de que tem água. Essas perdas é muito comum, principalmente em crianças, certo? Devido à anatomia da criança não conseguir drenar essa secreção, acumula líquido dentro do ouvido. Nesses casos, geralmente a gente faz tratamento com medicação e se esse tratamento com medicação não der resultado, pode ser preciso uma pequena cirurgia, que é a drenagem dessa secreção através de um tubo de ventilação nesse paciente. Tá? Esse é um tipo de perda auditiva condutiva também muito comum. Outro tipo de perda auditiva condutiva é quando há um deslocamento dos ossos da audição dentro da orelha média. Por que motivo? Geralmente é um acidente, uma pancada na cabeça ou um cotonete pode causar essa perda auditiva condutiva. Outra causa, perfuração tipânica, quando o tímpano é perfurado. Quando o tímpano é perfurado, perde um pouco da condução do som, o paciente tem aquela sensação de ouvido abafado, tá certo? E uma última causa de perda auditiva condutiva é a otosclerose. Essa é uma doença muito comum em mulheres jovens, geralmente é bilateral, tá? E aí, essa otosclerose, o que significa? O que ela é, essa doença? Ela impede dos ossos da audição de levarem o som até a nossa cabeça. Então, ao invés do ossinho jogar o som, ele fica preso, ele fica esclerosado e não joga o som, causando uma perda auditiva condutiva. Nesses casos especificamente, o tratamento é cirurgia, é cirúrgico, certo? Agora tem que avaliar caso a caso com um médico especialista, tá joia? E terceiro tipo de perda auditiva que temos é a perda auditiva mista, tá? A perda auditiva mista é a junção, é como se fosse a junção da neurosensorial com a condutiva, por isso que fala mista. A própria otosclerose, quando ela está muito avançada, ela pode sim causar um tipo de perda auditiva mista. Outra causa comum de perda auditiva mista são as otites médias crônicas, também comum devido à lesão que causa, tanto na orelha média, quanto no nervo, quanto na cóclea. É aquele paciente que se descuida e vai deixando levar a essa otite média. Por isso que fala que é crônica, porque geralmente os pacientes têm essas otites há muito tempo e não cuidam, não tratam de forma correta. Então, esse também é um outro tipo de perda auditiva mista. Tá certo, pessoal? Então é isso. E esse foi mais um vídeo falando sobre os tipos de perda e os exemplos de cada uma dessas perdas, certo? Se você tiver perda auditiva, recomendo fortemente que você vá no otorrino, faça o tratamento adequado para melhorar a qualidade de vida, ouvir melhor, tá certo? E aí me conta, você tem perda auditiva? Você sabe o tipo de perda auditiva que você tem? Me conta aqui nos comentários, tá certo? Então, se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares, não esqueçam de deixar os comentários abaixo. Tá joia, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!